Olá, eu sou a Margarida Ferro e trabalho na Casa Fernando Pessoa, onde me ocupo da comunicação. Fernando Pessoa foi um escritor português do início do século XX, provavelmente o mais conhecido no mundo. A Casa Fernando Pessoa é o que chamamos um lugar de literatura. Foi aqui que o escritor viveu os últimos 15 anos da sua vida. A casa está aberta ao público desde 1993 e desde 2012 que está integrada na EGEAC, uma rede municipal de equipamentos culturais. Começou por ser um centro para estudos e investigação sobre Fernando Pessoa, com programas de poesia para o público. Ao longo dos anos, a relação das pessoas da cidade e as pessoas de passagem na cidade com a casa foi mudando. E essa mudança fez com que a casa respondesse, mudando também. Apesar do escritor ter vivido aqui, não é uma casa-museu. Nem foi pensada para ser um museu. No entanto, desde o início da vida pública deste edifício, nos anos 90, que aqui estão guardados objetos pessoais do escritor, uma coleção de obras de arte motivadas por Fernando Pessoa ou pela literatura e uma coleção preciosa. Os livros que Pessoa leu e onde deixou as marcas dessa leitura, com sublinhados, anotações e até um poema completo. Estes livros estão agora no centro da nossa novíssima exposição. Em setembro de 2020, reabrimos, depois de termos estado fechados 1 ano e meio para grandes obras de remodelação. E falando então sobre a nossa relação com os públicos agora, começo por dizer-vos que estas obras que fizemos serviram precisamente para responder com mudança àquilo que sentíamos que estava em falta. Resolver graves problemas de acessibilidade da casa e apresentar uma nova exposição. Uma exposição maior, é certo, mas também com um discurso que interessasse tanto a quem sabe muito sobre Pessoa, como quem vem aqui conhecer o escritor, ouvir falar dele pela primeira vez. Uma exposição onde coubessem várias maneiras de descobrir o universo de Fernando Pessoa. O leitor que foi, como escreveu sob vários nomes, como se vivia neste apartamento, neste bairro e nesta cidade portuguesa, naquela época, nos anos 20 e 30 do século XX. Quando reabrimos, dissemos abrimos novas portas e fizemos isso literalmente. A entrada passou a ser a mesma para todas as pessoas, independentemente das suas necessidades quanto à mobilidade. Deixámos de usar a porta que Pessoa e os vizinhos usavam e passámos a usar uma rampa ao lado do prédio. Como estávamos muito contentes com esta casa renovada e com muita vontade de voltar a estar com o público ao vivo aqui, o discurso que encontramos para dizer isto nasceu com naturalidade, na linha de pensamento que já vínhamos seguindo. Dissemos nessa altura, abrimos novas portas, sinta-se em casa. Comunicar pode ser apenas isso, dizer com palavras claras e certas o que se está a fazer. Eu faço este trabalho de comunicação em conjunto com a minha colega Ana Braga, que trabalha na produção e sobre acessibilidades aqui na casa, e em articulação, claro, com a diretora Clara Riso. Juntas pensamos em formas de nos darmos a conhecer a públicos que não nos conhecem ainda, de convidar para os nossos programas e exposições pessoas que possam interessar-se por eles e procuramos maneiras de interagir com o público mais próximo de nós ou com quem esteja mais longe. Com o rápido crescimento do digital, motivado pela necessidade que todos conhecemos, mantemos agora melhor contacto com pessoas mais distantes fisicamente de nós. Como não posso falar de tudo, trago-vos um exemplo do que temos feito. Em março de 2020, quando todos viemos para nossas casas, nós não chegámos a fechar portas porque nessa altura ainda estávamos encerrados em obras. Mantínhamos uma programação fora de portas para os nossos públicos e nessas saídas, nos outros lugares onde fomos acolhidos, foi-se criando a oportunidade de encontros com outras pessoas. Continuar fechados e aumentar ainda mais essa distância do público preocupou-nos, como preocupou todos os profissionais desta área e todas as pessoas. Começámos por comunicar às pessoas com quem mantínhamos contacto nas redes sociais e através da nossa newsletter que queríamos continuar ligados pela poesia. Mas pensámos também nessa altura nas pessoas que estão em maior isolamento. Nessa altura, também, se lembram, as redes sociais e os sites foram rapidamente inundados de conteúdos, muitas vezes reciclados e que não tinham sido pensados para o momento em que foram libertados. Sentimos a mesma pressão e, ao mesmo tempo, pensámos nessas pessoas que, afastadas do acesso à internet, talvez sem possibilidade de contacto regular com outras pessoas. Pensámos que também podiam caber nesse nosso desejo de continuar ligados. Pensámos que a poesia, a literatura, podia servir-nos de fio também para quem estava em isolamento.
Montámos então o serviço de leituras pelo telefone, o programa Leituras ao Ouvido. Precisámos das redes para passar a palavra, é certo, mas contámos com a junta de freguesia do nosso bairro, Campo de Ourique, que se organizava para prestar apoio a pessoas sozinhas e vulneráveis. A palavra circulou depressa e as inscrições apareceram rapidamente. Tivemos sorte. Os média interessaram-se pelo projeto e houve alturas em que a procura era quase maior do que a nossa capacidade de resposta. Na nossa equipa, usámos os nossos telefones e os livros que tínhamos na estante de casa e fizemos estes telefonemas diariamente a pessoas de todo o país. E apesar da ideia inicial do que seria o público desta ação, também chegámos assim a pessoas que estavam presentes nas redes sociais ou não estavam em isolamento, mas quiseram manter esta ligação. Ainda fazemos estes telefonemas diários para ler um poema, um excerto de um romance, um conto, minutos de conversa. Eu falei-vos das minhas colegas Clara e Ana, mas tenho de vos dizer que a nossa equipa é bem maior. Nós fazemos por pensar também em conjunto com os colegas que mantêm contacto diário com quem nos visita. Os colegas do acolhimento que recebem quem chega, os colegas da mediação que conhecem as perguntas e a curiosidade de quem visita a exposição, o entusiasmo de quem vem para as oficinas, os colegas da biblioteca que respondem a dúvidas, ajudam a encontrar livros, oferecem silêncio a quem vem trabalhar e ouvimos o que diz quem nos visita, lemos o que nos escrevem e ainda estamos à procura de outras maneiras para escutar o público, quem sabe trabalhar melhor com e para estas pessoas. É o caso dos surdos, cuja poesia queremos muito conhecer. Na nossa equipa também fazemos outras coisas juntos, esquecendo por momentos o público. Por exemplo, acabámos na semana passada um programa interno de leitura de poesia. Uma vez por semana, juntávamos-nos no Zoom, a equipa toda ou quase toda, para ler um poema trazido por alguém e ouvir as razões da escolha. Gosto deste poema porque... Simples. A única regra era de que não se podia ler o que a pessoa escreveu. Encontramos esta maneira de tornar a poesia, com que trabalhamos tanto na nossa programação, um assunto familiar, desconstruindo a ideia de que só interessa a alguns aqueles que percebem os poemas. Como se não houvesse várias maneiras de nos relacionarmos com os poemas para além de percebê-los. Pode parecer difícil comunicar um tema tão complexo como a literatura. E no caso de Pessoa, o grau de complexidade é bem elevado, por ter sido um escritor que criou uma centena de figuras em nome de quem escreveu textos muito diferentes. Mas a verdade é que as palavras que usamos para comunicar com os nossos públicos foram muitas vezes as palavras que Pessoa também usou. Os poemas fazem-se com palavras já escritas. E também as newsletters, os posts nas redes sociais, as folhas de sala, aquilo que dizemos às pessoas quando entram em nossa casa. Precisamos é de escolher bem estas palavras, como faz quem escreve poesia, e arrumá-las de forma a serem claras. É preciso não ter medo das ideias mais complexas. As ideias mais complexas podem ser desdobradas em ideias mais simples, ligadas entre si. Fazer perguntas com o público ajuda, mas para isso é preciso ter presente que às vezes por uma pergunta pode haver muitas respostas. E é preciso estar disponível para ouvir as respostas às perguntas que fazemos. Em Lisboa, não muito longe do lugar onde estamos, há uma livraria especializada em poesia. Assim como a biblioteca onde estou agora, a biblioteca da Casa Fernando Pessoa é especializada em poesia. Na sua discreta divulgação, a livraria Poesia Incompleta diz que a poesia é a distância mais curta entre duas pessoas. Eu também acredito nisso. E tenho a sorte de poder trabalhar com esta matéria-prima. As palavras são uma maneira muito poderosa de chegarmos aos outros e de recebermos aquilo que nos podem trazer quando os ouvimos falar.